Oi, oi, como vocês estão? Me chamo Anne Rodrigues. Meu nome é Gregório Magno e estamos dando início a mais um Café com Odontologia, o primeiro podcast da região norte, trazendo histórias de sucesso, pessoas que nos inspiram todos os dias. Fale um pouquinho sobre nossos patrocínios. Nosso patrocinador, Primeiro Molar, a Dental, que tem variedade de produtos, tanto para profissionais da área da odontologia, como para acadêmicos também. Nós vamos deixar o QR Code aí para vocês. Vocês cliquem no QR Code, vai direto para o WhatsApp deles e vocês podem fazer a solicitação do pedido de vocês, dos seus produtos e ganha desconto. E outra entrega para o Brasil todo, gente, tá? Então pode clicar aí e corram e peçam o desconto de vocês. Digam que assistiu aqui no nosso podcast. E quem é que vai estar hoje com a gente, hein? Conte um pouquinho aí. Hoje, que profissional. Essa profissional é um anjo na vida de tantas pessoas, tenho plena certeza disso. Ela atende pacientes com necessidades especiais, tá? Ela é bucomaxilo, ela é mãe, ela é esposa, ela atende a domicílio com vocês, doutora Aletheia Paranhos. Fiquei muito honrado com o convite de vocês. Obrigada pelo convite mesmo, espero poder conversar um pouquinho aí sobre Nós que agradecemos, né, doutor? É uma honra. Que honra. É uma honra ter você aqui, viu? Tenho certeza. E a gente adorou quando você recebeu o convite, viu? A gente viu que não esperava, assim, foi bem legal, bem interessante. Como é o nome da secretária lá que eu esqueci? A Isabela. A Isabela. Obrigado, Isabela, viu? Minha cúmplice. Agradeço. E, doutora, vamos dar um pouquinho nisso. Vamos falar um pouquinho da sua origem, como é que foi sua infância. Hoje vamos saber tudo sobre a senhora. Tudo que dá para contar, né? Nesse curto espaço de tempo. A senhora é filho, quantos irmãos? Tem irmãos, né? Um pouquinho da sua mãe, seu pai, tudo. Eu sou, no caso da minha família, nós somos 3 irmãos, né? Eu tenho mais 2 irmãos homens. Nós não somos daqui, eu não sou amazonense, eu falo que Manaus é minha cidade do coração, assim, já estou aqui há mais tempo do que qualquer outra cidade, né? Então eu sou mais amazonense, vamos dizer assim. Eu sou de Minas, meus irmãos também, né? Minha mãe é mineira, meu pai é paulista, mas a gente veio de Minas para o norte, né? Então já moramos em várias cidades no norte e paramos aqui em Manaus. Eu vim primeiro, depois veio toda a minha família para cá. Mas hoje ainda tem um irmão que mora aqui, o outro mora em Porto Velho, mas meus pais moram aqui ainda. E é isso, eu amo Manaus. E o maridão? Meu marido eu conheci aqui. Meu marido eu conheci no cursinho, quando eu vim pra cá. E a gente, eu falo que também é um encontro assim de outra vida mesmo, porque ele é mais novo que eu, né? Bastante até. Mas acho que era pra ser. É verdade, não tem nada. Coração não tem idade, né? Antes de eu vir para Manaus, eu estava quase concluindo uma faculdade de administração. E, enfim, eu dei uma reviravolta na minha vida e falei, não, quero outros rumos mesmo, quis vir para cá, meio até sem direção, né, sem saber exatamente o que eu queria, morei com uma amiga minha um tempo, que hoje ainda mora aqui, e daí logo em seguida meus pais vieram, e nesse tempo que eu morava com a minha amiga, eu fazia o cursinho, pensando já em outro curso, né, e aí eu conheci o meu marido no cursinho. Ele tinha acabado de sair do colégio, eu já era mais, né? Eu já estava fazendo outra faculdade, então eu era mais velha mesmo. Então vocês, um acompanha o outro na faculdade? Desde sempre, e ele passou na faculdade, por acaso ele passou na UEA, né? E eu passei depois também na UEA, então nós terminamos no mesmo mês. Mas ele é médico. O nome dele, fale o nome dele. É o César Paranhos. O doutor César. Legal. Que momento a senhora escolheu a odontologia? Pois a odontologia veio para mim assim, eu também, foi uma surpresa também na minha vida. Eu comecei assim a fazer cursinho também, como eu falei, meio sem direção, né, muito certa do que eu queria, e ele fazia para medicina, estava estudando para medicina, e eu estudando bastante, eu comecei a ver que eu não estava conseguindo resultados, eu entrei em depressão bem importante mesmo, e aí eu com uma psiquiatra, fazendo terapia, ela me orientou, falou, olha, isso está te consumindo muito, né, tenta
pensar em outras coisas. Eu realmente, assim, eu juro que eu não pensava em outros cursos porque eu não tinha, o único parente que eu tenho dentista mora longe de mim, eu não tenho convivência, assim, com a odontologia na minha próxima, né? Um exemplo, pra dizer assim, eu queria ser igual fulano, né? E eu não tinha noção, a única coisa que eu sabia de odontologia é que era um curso caro, pronto, né? E depois eu tive certeza. Realmente. Então, assim, é a única coisa que eu sabia. E não tinha essa noção se era bom ou ruim. E aí essa psiquiatra falou, não, tenta uma coisa assim, de repente o odonto citou, assim, sabe? Aí eu conversando com meu marido, ele falou, tenta, vai que, né, de repente você passa. E aí ele ainda falou assim, na UEA é interessante, porque se você passar em odonto e depois quiser mudar de curso, você já começa junto, porque lá tem aquela coisa os 3 primeiros semestres a gente estuda junto, né? E aí realmente eu entrei logo assim de cara, no primeiro vestibular que eu tentei para odonto, e fui gostando imediatamente, assim, do curso mesmo, sabe? Me identifiquei muito, apaixonei por anatomia e escultura e tive a certeza já no final da faculdade que eu queria mesmo odontologia para pacientes com necessidades especiais, porque eu sempre gostei muito do paciente com comprometimento sistêmico, eu sempre achei um grupo que ficava um pouco desassistido, bem como os pacientes também com algumas síndromes, né? Algumas situações que eram mais delicadas e eu via que muita gente ficava meio inseguro, meio... Tem medo, né? Tem um certo Isso. pavor em ter esses pacientes. É insegurança mesmo de ter esse paciente em mãos ali, né? De cuidado. E eu sempre achei desafiador e eu achava que esses pacientes precisavam de mais assistência mesmo, sabe? E eu tive certeza que quando eu saísse da faculdade eu queria seguir nessa área. Tanto que logo em seguida eu iniciei a especialização. Assim que eu terminei a faculdade eu iniciei a especialização. Não tinha aqui, eu fiz em Campinas. A senhora fez em Campinas, Fiz em Campinas a especialização. Mas, doutora, fale um pouquinho da sua vida acadêmica. Como é que foi? Foi fácil? Foi tranquilo? Foi tranquila, puxado, mas assim, o que foi puxado na minha vida acadêmica? Eu trabalhava ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, né? Mesmo fazendo uma faculdade pública, como eu falei, eu constatei que era um curso caro, né? Então, assim, a gente sabe que os materiais são bem caros e é um curso lindo, maravilhoso, mas de fato tem os custos, né? E, assim, as famílias têm que estar preparados para esse baque que uma hora ele vem. E o pior é que é lista por matéria, né? Não é só uma lista. Exatamente. O comecinho a gente leva devagar, mas chega ali para o 5º período, a paulada vem. E assim, tem umas coisas interessantes que aconteceram assim na minha graduação, porque eu não tinha aquela coisa de, meu pai me ajuda, minha mãe ajuda, meus pais sempre trabalharam, mas assim, cada um com as suas dificuldades e tudo mais. Então eu trabalhava também, eu precisava mesmo trabalhar, não tinha como eu parar de trabalhar. Então eu trabalhava à noite, eu era recepcionista de hospital, que aliás foi um lugar que sempre me acolheu muito bem, sempre valorizou o meu estudo, né, vamos dizer assim, o meu esforço, né, Hospital Santo Alberto. E aí... Em que ano? Eu trabalhei 8 anos no Hospital Santo Alberto, desde que eu cheguei aqui, de 2000 a 2008. O dia que eu peguei a minha carteira do CRO, eu deixei de trabalhar lá foi depois, como recepcionista e fiquei lá ainda 1 ano como dentista, que eles me convidaram para ficar lá como dentista. É porque a gente teve o nosso primeiro filho foi lá no Santo Alberto. Só que ele nasceu em 99. Então aí, nasceu antes, exatamente. Nasceu no finalzinho eu ficava à noite. Então, assim, era cansativo porque eu passava às vezes a noite ali acordada, né, de plantão, e aí ia pra faculdade no outro dia, o dia inteiro de aula. Então, às vezes eu passava 48 horas acordada, dependendo do ritmo das coisas, se tinha prova, se não tinha, né? E aí, quando chegou nesse 5º período que eu tive esse baque da compra, eu até me lembro bem que tinha a antiga Comodonto, eu não sei se vocês lembram da Comodonto, e aí a minha turma foi para fazer a compra, né, dos materiais, eu fui junto e pensando, meu Deus, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho cheque, eu só tenho meu saláriozinho ali, o que vai ser, né? E aí todo mundo foi, cada um comprou suas coisinhas, o paizinho tava junto ali, de cada um, né, e eu lá sentadinha, humildemente, aí a dona da Comodonto me chamou, falou, você não vai levar nada? Aí eu falei assim, agora acho que não, e pensando, e aí, o que eu vou fazer, né? Aí ela, não, vamos conversar ali na minha sala. Aí ela me chamou e perguntou se eu tinha meios para poder estar pagando, se ela parcelasse para mim de alguma forma, né? Eu falei, não, eu consigo. Aí ela falou, então eu vou te fazer promissórias. Eu achei aquilo tão assim...
parecia uma coisa dos céus mesmo, que ninguém mais já ouvia falar de promissória, né? Porque já tinha cartão de crédito, já tinha cheque. É como se ela estivesse abrindo crédito para a senhora, sem saber. Sem me conhecer, eu era uma acadêmica para ela, né? Tá vendo como o universo isso que eu ia falar. Não tem que ser. Foi direcionada para odontologia, né? Pessoas chegaram. Não, tudo eu tive muita ajuda mesmo, assim, é incrível. Aí essa mulher fez isso por mim, eu pagava certinho, e para facilitar os pagamentos, que eram realmente parcelas altas e tudo mais, eu falei, mãe, eu preciso de me organizar para além do meu salário, eu ter mais um ganho para ter certeza que eu não vou falhar com ela, né? E eu comecei a vender brigadeiro na faculdade, e eu lembro que eu falava para a mamãe, eu falei, mãe, a gente tem que fazer um brigadeiro bem gostoso, porque eu vou vender para o mesmo público todo dia, então essas pessoas têm que gostar e comprar todos os dias. Ai, meu Deus, e aí eu ia gostar de estar lá. Amo brigadeiro, amo chocolate. E aí as pessoas gostaram, graças a Deus, que a gente teve uma ideia de fazer com um ingrediente diferente, né? E aí as pessoas gostavam e tinha aquela coisa de dizer, eu quero levar para minha mãe, quero levar para o meu pai, para o meu tio, para a vizinha, para alguém que queria e que gostava também, né? Então eu sempre vendia para o mesmo público, mas eu vendia todos os dias, eu não voltava para casa com o brigadeiro. E assim, para eu ter essa rotina, isso também fazia com que eu ficasse às vezes mais tempo acordada, né? Então tive essas dificuldades, mas eu acho que tudo depois tem seu valor. Pois que o brigadeiro você faz a massa, depois tem que esperar esfriar para enrolar, exatamente. Tem todo esse processo. Você chega cansado, já de muitas horas acordado, mas eu fazia. E isso ainda andando, né? Às vezes andando de ônibus, aquele negócio todo, carregando um monte de coisa. No finalzinho da faculdade consegui comprar meu Fusquinha, que ajudou bastante, né? Mas assim, tiveram os sacrifícios, mas aí tem a história também no final da faculdade, eu já estava com meu Fusquinha, que por causa do brigadeiro, eu um dia me arrumando para ir para a faculdade, eu assistindo TV de manhã ali no meio da arrumação, eu vi o programa da Ana Maria Braga dizendo que estava tendo um concurso de culinária, o nome do concurso era A Minha é Melhor que a Sua, que na verdade as pessoas concorriam ali com receitas semelhantes, o dia que eu assisti até estava tendo era uma macarronada concorrendo com outra macarronada, e a pessoa tinha que dizer por que a dela era melhor do que a da outra, né? Aí eu por acaso entrei na internet por curiosidade para ver sobre o concurso e vi que estava aberta ainda as inscrições, né? Eu falei, gente, todo mundo fala que o meu brigadeiro é o melhor do mundo, eu vou inscrever o brigadeiro, né? Vai que, né? Aí eu inscrevi, contei toda a história, né, que eu vendia. Aí eu até conto uma história engraçada, que na turma do meu marido, de medicina, tinha um colega dele que é de Belém. E ele tinha costume de dizer que tudo era melhor de Belém. Aí se ele comesse qualquer coisa, o melhor era o de Belém. E o dia que ele comeu meu brigadeiro, ele falou assim, esse é melhor que o de Belém, né? Olha que legal. Aí eu falei, não, se o Saulo disse que é melhor que o de Belém, então ele é bom mesmo, né? Eu preciso provar esse brigadeiro, doutora. Aí eu fui e inscrevi, né? Fiz o texto lá, mandei tudo. Passado assim mais ou menos uma semana, eles ligaram pra mim, e eu lembro que também foi outra história. Eu tenho muita história engraçada, se parar pra contar. Aí eu, por acaso, tinha conseguido uma folguinha assim de manhã, eu saí do plantão, eu falei, vou pra casa, vou me arrumar, que à tarde eu tenho aula. Aí eu vou conseguir tirar um cochilinho antes da aula, né? Aí eu falei pro meu irmão, pelo amor de Deus, nem que o Papa ligue, não me chame. Aí ele foi lá com todo o tato, olha, estão dizendo que é da Ana Maria Braga. Nossa. Aí eu falei, não acredito, atendi o telefone. Aí ela, oi lá, tudo bem, aqui é da produção do programa, mas você, a gente gostaria de te avisar que a sua receita foi selecionada, eu com sono, tá bom. Aí ela, você tá podendo falar? Eu tô. Não sabia ela, né? Aí, enfim, ela foi me explicando tudinho, que ia mandar as passagens, aí eu fui pra primeira etapa com esse brigadeiro, né, concorri com outro brigadeiro, ganhei, fui pra semifinal, fiz uma rabada no tucupi, depois fui pra final, fiz um frango ao molho de açaí e ganhei o concurso. Olha gente, só. Nós temos uma campeã, tá? Do Mais Você, tá? É daqui, da nossa região. Aliás, mas olha, a gente divide um pouco com Minas, tá? Mas olha, é daqui. Mas eu só vou acreditar se eu provar. Olha, não tenho que concordar com o doutor. Brincadeira. Vamos sentar aqui, a doutora vai... Vamos negociar essa parte. Olha, prometer pra gordinho é complicado, mas tá ótimo. Mas, doutor, também teve um pão de mel, né? Pois é, a história do pão de mel foi depois já, né, da faculdade. Eu tava terminando a faculdade, aí teve aquela história, e
aí, você vai seguir a culinária ou vai fazer odonto mesmo, né? Aí eu falei, não, eu não tinha condições de investir em abrir negócio, nada dessas coisas, mas as pessoas faziam muitos pedidos, assim, de fazer jantar, de encomendar ovo de Páscoa, cheguei a sair em reportagem de jornal, aqui, capa de jornal, participar de programas de TV local aqui, fiquei mais ou menos um ano, assim, na mídia, com esse negócio de comida, com essa coisa de comida, e aí eu fiquei, gente, mas eu gosto de odonto, eu quero realmente seguir odonto. Aí me chamaram para apresentar um programa de culinária aqui na Rede Amazônica, importante até o programa, mas aí na mesma época me fizeram a proposta de trabalho com odonto no interior. Aí, comparando salário, eu queria fazer minha especialidade, eu falei, não, eu vou seguir pra lá, né, falei, infelizmente não vou poder aceitar. Qual o interior, sabe? Eu fui pra Nova Olinda do Norte. E aí, a minha mãe, eu falei, mãe, vai fazendo aí então o que o pessoal pedia, que minha mãe sabia tudo que eu fazia e tal. E aí, ela um dia também, do nada, criou uma receita de um pão de mel, só o pão de mel mesmo. Eu falei, mãe, tenta rechear esse pão de mel com o meu brigadeiro, acho que vai ficar bom. E aí, ela recheou, cobriu com chocolate, todo mundo falou, que coisa maravilhosa, porque o meu brigadeiro não é enjoativo, né? Aí, todo mundo queria comer mais e mais e mais o pão de mel dela. Eu falei, mãe, então é isso aí. Aí, eu falei, aí ela colocou o meu nome no pão de mel por causa da questão do concurso, né, de mídia e tudo mais, mas é por causa que o brigadeiro que recheia o pão de mel é o brigadeiro que eu fiz no concurso, é isso. Mas ela ainda produz. Ela produz, ela trabalha, né, só com isso. Gente, não, hoje precisa, ela trabalha para festa. E como é que faz para encomendar com ela? É só entrar em contato com a mamãe, posso passar o telefone dela? Deve, aí depois a senhora me passa por escrito, que aí eu coloco também uma legendazinha aqui, na descrição, tudo bonitinho. Então, acho que tem Instagram, não tem? Tem Instagram, Pão de Mel Aleteia. Aí eu te deixo o link, vocês seguem lá, aí vocês podem fazer, acho que encomenda pelo direct, né? Entra em contato. Eu saindo daqui, eu já vou fazer uma encomenda. Também eu vou gravar, eu vou provar, aí a gente passa lá no Instagram e fala se tá aprovado. Acho que vai estar, né? Com certeza. Mano, ganhou, né, gente? Quem sou eu? Eu sou apaixonada por chocolate. Eu acompanho as redes sociais da doutora. Quem acompanha, vê lá cada coisa deliciosa lá que, pelo amor de Deus. O doutor César, né? Doutor César que diga. Doutora, não é engraçado. Geralmente, quando as pessoas amam cozinhar, comer bem assim, é sempre mais fortinho, né? Meu Deus. Mas nenhum dos dois né? Eu nunca tive tendência, não, a essa questão de engordar, graças a Deus. Mas eu como bastante, eu só sou fininha mesmo. Aí eu preciso ter essa genética. A gente queria também comer bastante e ficar sempre elegante. Eu não tenho problema com um pouquinho. Eu continuo comendo. Tá. Então, isso foi no início, ainda estava fazendo a graduação, quando a senhora foi pro concurso? Quando eu fui pro concurso, eu formei em 2008, eu fui pro concurso em 2007. Eu formei no meio de 2008 e eu fui pro concurso no final de 2007. Na verdade, foram no decorrer do ano de 2007, né? Mas eu ganhei o concurso final de 2007, que foi outubro. Aí a senhora formou no próximo Formei no ano seguinte, né? Aí nesse período todo eu fiquei até eu me formar na mídia, de participar mesmo de programa, aquele negócio todo, assim. Cheguei até a criar a receita para restaurante, participar de concurso. Olha, tá vendo? Tava assim, quase uma chefe, né? Gente, eu tô também, sabe, querendo provar um macarrão negro, né, doutora? Eu fico inventando moda com mas, pelo amor camarão e frutos marinhos. Eu sou apaixonado por camarão. Gente. Tudo com camarão comigo é sucesso. Sério, eu não sei. O que a gente vai provar primeiro? Se é o brigadeiro. Rabada do tucupi. Gente, tem rabada do tucupi. Tem o brigadeiro. Não, o brigadeiro eu tenho encomendado só a mãe. Exato. E sair daqui é a primeira coisa. Tem também um frango, que foi uma das... Foi um filé de frango com o molho de açaí. Vencedoras, né? Ao molho de açaí. Filé de frango. Nossa, gente, tô com água na boca. Precisamos provar essas iguarias, né? Mas não fica por aí não, né? E essa... Não. Tem farofa de... farofa culinária de formiga. Exótica. Porque eu gosto de cozinhar coisa diferente mesmo, sabe? Provar coisas diferentes. Eu acho que aqui no Amazonas... as pessoas às vezes não percebem
quanto tem de coisa diferente e saborosa, né? Tem muita coisa boa aqui, que dá para somar com os temperos lá de Minas, o alho, aquela coisa toda, né? É uma mistura maravilhosa. Né? A comida mineira é uma delícia, né? Nós temos amigos mineiros que já chamaram a gente para jantar. Mas daí fica a dica também, doutora Helena. Né? Pode chamar, né? Mas assim, cozinham muito bem, realmente. Então, assim, deu um casamento. A comida mineira é conhecida. Agora, essa formiga, doutora. Pois é, meu primo traz para mim de São Gabriel. Lá eles têm esse costume de vender as formigas assim, tipo em praças, né? E eles preparam, eles têm toda uma forma de preparar, ele traz no frasco específico. É a saúva. A saúva. Não é a tanajura que o pessoal fala, né? É porque tem também a farofa de tanajura, né? Aqui em Manaus tem um restaurante indígena bem interessante no centro, não me patrocina, mas lá eles têm as formigas para as pessoas experimentarem, mas é bem interessante, é bem indígena mesmo, os pratos são bem típicos, mas lá tem. É bom, né? Aí pra gente prestigiar, porque é da nossa região, né? Às vezes as pessoas nem sabem. Não conhece mesmo, doutora. Doutora, como é que foi no caso de finalizar a graduação e o impacto de tô sozinha? Agora tem que seguir, né? Que agora a senhora foi mais uma assim, terminou, tô desempregado ou já tinha alguma coisa? Então, como eu falei, eu recebi a proposta de ficar no hospital, né, que lá tem um consultório odontológico hoje, que é de um dos sócios do hospital, e eu fiquei lá um tempo, obviamente não tinha quase movimento, porque sem atendimento de convênio, essas coisas, às vezes você esperar o paciente particular surgir do nada, sem te conhecer, é bem complicado, né, mas tinha, né, eventualmente um paciente ou outro, e cheguei a trabalhar numa clínica por pouquíssimo tempo, e logo recebi mesmo a proposta de ir para o interior, que foi assim muito bom para a experiência e para eu conseguir de fato fazer meu curso, porque a prefeitura de lá permitiu que eu fizesse essa viagem, que inclusive é uma viagem bem complicadinha, porque não sei se vocês conhecem a Nova Olinda. Para ir daqui para lá a gente pega 3 lanchas e 2 ônibus, demora um trajeto de mais ou menos 4 horas, e eu fazia isso todo mês, às vezes eu fazia todo final de semana para poder viver o meu, na época era meu namorado. Então, quanto tempo durou isso? Fiquei 1 ano em Nova Olinda. 1 ano. E aí eu ia, quando era o mês de ir para a especialização, né, eu tinha que vir para cá, pegar o avião, ir para Campinas, de Campinas voltava, pegava toda essa lancha e voltava de novo. Mas lá, assim, é uma cidade que foi muito boa para mim, de experiência mesmo, porque lá tem uma pestalose, né, então eu consegui atender bastante paciente com necessidade especial e tudo mais, então assim, foi uma experiência maravilhosa. E é calmo, né? Eu achei maravilhoso. O interior daqui é outra realidade. Foi muito bom como experiência mesmo. Então, quando a senhora saiu já da graduação, a senhora já tinha certeza que iria seguir nesse caminho, nessa especialização para atendimento de pacientes com necessidades especiais. Eu estava só esperando começar a especialidade mesmo para eu iniciar mesmo, assim, sempre foi minha paixão. E assim, eu gosto muito de cirurgia, tanto que depois eu fiz, né, buco, mas era para sempre pensando em complementar a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Não era minha ideia estar em centro cirúrgico fazendo ortognática, nada disso não. Doutora, tem alguém que a senhora se espelhou, assim, nessa área? Pode ser de fora, de Manaus, alguém assim na verdade, sim, existem pessoas que a gente considera referência, né? Porque, na verdade, a odontologia para paciente com necessidades especiais é uma especialidade relativamente nova, né? A especialidade foi criada em 2002. As minhas professoras de graduação foram pessoas, assim, de grande exemplo para mim, porque eu sempre percebi que elas gostavam, né, muito do que faziam, pelo menos ali dando aula e orientando a gente em relação aos cuidados. E eu até me lembro que na aula... no final da aula que a gente teve ali do período, né, dessa disciplina, eu lembro delas perguntarem, alguém faria essa especialidade? Eu lembro que eu fui a primeira que levantou a mão dizendo que eu não faria. Mas eu achei que era por questões emocionais mesmo, de envolvimento com o paciente, porque a minha paciente da graduação, eu me envolvi muito assim com ela. E eu achei que eu não ia conseguir separar essas coisas, né? Mas as professoras sempre foram muita referência para mim, que é a professora Kelly e a professora Eliane, assim, para mim são professoras importantes na minha formação. Mas fora a gente tem referências importantes, que é a Aida Sabá, a Adriana Zink e outras.
Mas é por isso, é uma especialidade nova. Porque a gente vê que o universo planejou sua carreira, né? Total. Né? Pois é. Tudo caminhando, né? assim, Tudo caminhando. Eu fiz depois o mestrado, né, em dor orofacial, porque a minha preocupação era o diagnóstico de dor no paciente que não se comunica bem, né? Então, assim, eu sempre achei que, da mesma forma como eu pensava no paciente especial antes, assim, dessa falta de assistência e tudo mais, eu ainda achava fraco esse diagnóstico de dor nesse grupo de pacientes. Como ele vai expressar e Como passar, que ele vai né? expressar, exatamente. Então, assim, a minha preocupação, hoje eu estou concluindo o doutorado e a gente tem essa preocupação. Eu acho assim, eu sei que geralmente a gente aprende, né, que a gente não pode ter esse envolvimento, a gente tem que saber mas acho que é aí que está o ponto da humanização. De você ter aquele tato de também se pôr no lugar, de também estar sentindo, né? Aquilo, lógico que não se compara, mas assim, de ter essa delicadeza, é interessante, né? porque não é que não, tudo bem, não é que eu deixei de me envolver, né? É o contrário. Hoje eu sei me envolver, né? Entendeu? Então, por exemplo, é uma coisa que é minha, eu dou o meu celular pessoal para todos os meus pacientes sem restrição, nunca deixei de dar, porque eu acho que isso é uma questão de parceria mesmo ali, de se preocupar, e eu sinto saudade mesmo dos meus pacientes, assim, que às vezes o paciente está programado de vir num certo período, e às vezes acontece alguma coisa, né, deixa de vir e tudo mais, e a gente se acostuma com a rotina da família, com as histórias e com tudo, com o comportamento mesmo do paciente quando vê a gente, quando chega no consultório. Então a gente se envolve, mas a gente aprende a lidar com esse envolvimento, e de fato é uma coisa que eu amo tanto fazer que é leve pra mim, sabe? Assim, é gratificante. Às vezes até meus filhos falam: ai, mãe, tá bom, você vai lá cuidar do seu paciente, né? Tipo, eu sei que às vezes parece que rola um ciúme, sabe? Mas eles entendem que o quanto é importante pra mim, assim, lidar com eles, sabe? Eu gosto demais do que eu faço. É porque acho que o carinho é tão grande entre tanto, não só o paciente, mas a família, né? Isso. A família que busca, cria porque um vínculo, é né, ali. difícil achar um paciente para você lidar. E assim, pessoas especiais que a gente fala, gente, o grupo não é só aquelas pessoas com limitação. Uma grávida, uma paciente especial, um idoso é um paciente especial nisso, né? Isso. Exato. A gestante, né, ela necessita, porque na verdade, assim, até em relação à nomenclatura, né, o nome da especialidade diante do nosso Conselho Federal é odontologia para pacientes com necessidades especiais. A nomenclatura, de fato, junto ao Conselho não mudou. Porque, na verdade, a gente atende pacientes que necessitam de cuidados especiais, ou seja, a gestante precisa de cuidados especiais, os idosos precisam de cuidados especiais, o paciente fóbico, né, que é o paciente que tem medo de dentista, precisa de um cuidado especial. Então, assim, dentre os outros pacientes, né, que são, de fato, os pacientes com deficiência intelectual, auditiva, física, né, enfim. Mas é um grupo muito amplo, né, tem os pacientes, os cardiopatas, os pacientes oncológicos, paciente renal crônico, e que são pacientes que precisam de realmente cuidados específicos. Aí existe até às vezes uns questionamentos, às vezes tem gente que fala, por que você fala esse nome, pacientes especiais? Mas na verdade são com necessidades especiais, porque necessitam de cuidados especiais. É que é uma coisa assim que nem todo profissional está preparado para atender, né? Exatamente. Então tem que ter assim... Eu acredito que tem que ter um preparo, né? Não é qualquer jeito. Não é, exatamente. A gente tem... Às vezes você acaba até piorando a situação do paciente, exato, né? A gente tem assim, dentro da especialidade existem dispositivos para facilitarem esse atendimento, né? Fora todo o manejo de estrutura mesmo, a gente tem toda essa preocupação de posicionar bem, por exemplo, o paciente na cadeira, as formas de abordagem, né? Então, é diferente. Não dá para dizer que é igual, porque realmente não é. Não é igual e é lindo, gente. Não é fácil. A gente passa, né, um atendimento na nossa graduação, a gente tem uma clínica para fazer esses tipos de atendimento e não é fácil, realmente. Na verdade, você tem que ter a pessoa tem que dom, gostar, né? E tem que ter um dom. Não é qualquer pessoa. Por isso que eu disse no início, é um anjo, gente, é um anjo, porque só pessoas que têm isso em casa, até mesmo
filhos autistas, né? Então, assim, é um anjo que Deus mandou, tá aí. Tem que seguir, Foi apesar do planejado dom por Deus, culinário. essa é verdade, viu, doutora? Olhando sua história assim, você não planejou nada. Não planejei nada. Tudo foi Deus Não planejou planejei pela nada. senhora, viu? Eu falo que, assim, tudo na vida, pelo menos pra mim, eu tenho a impressão que estava escrito, assim, e eu só vou seguindo aquela, como se fosse uma caneta passando por cima ali daquela linha pontilhada, sabe? Já tá escrito e eu concordo ali com tudo, porque A senhora é religiosa? Eu sou católica, mas eu confesso que eu tô falhando. Mas tem Deus no coração. Tenho demais. Não... E eu acredito Tá que eu tenho. É isso que eu ia falar. O exemplo que você dá como profissional, e eu tenho certeza o conforto que você dá para os seus pacientes, né, uma qualidade, um pouquinho de vida. A atitude fala mais do que qualquer coisa, né? A atitude, o caráter, a pessoa, né? As ações. Isso aí eu acho que não precisa estar dentro de uma igreja para. Sim. Né? Deus sabe disso. Né? Vamos falar. E no momento que a senhora, desculpa, doutor, do Exército, né? Em que momento veio a carreira do Exército? Porque é primeira tenente, esqueci de falar isso no início. Primeira tenente. O Exército, assim, surgiu para mim na época por questões, assim, de buscar um salário melhor, né, e tudo mais. Eu tentei bastante tempo até entrar no Exército, porque o Exército, ele avalia currículos, né, então, assim, não é qualquer um que simplesmente quer entrar e entra, né. Então, eu tentei mais ou menos, acho que uns 5, 6 anos até isso fui concluindo especialidades, né, até conseguir ter um currículo, exatamente. Mais, né? Então foi selecionado, não é um concurso? Não é um concurso, é um processo seletivo para temporário, né? E a gente pode ficar até 8 anos se a gente não tiver nenhum problema dentro do Exército, né? E eles vão renovando conforme eles, assim, vamos dizer, gostam do seu trabalho, eles te renovam, né? E podem te renovar até 8 anos. E, doutora, vou fazer uma pergunta dentro disso aí. Tem como você seguir carreira dentro desse temporário? Fazer algum concurso, alguma coisa assim? Para seguir carreira, de fato, tem que fazer a prova, né? E se passar, aí sim, segue carreira. Mas aí tem idade, né? Tem questões de idade, assim como pro temporário também tem questões de idade. Eu entrei no último do segundo tempo por causa da minha idade. Mas também foi um tempo muito bom de aprendizado, assim, eu realmente consegui trabalhar dentro do Exército na minha área mesmo, de pacientes especiais, a parte de odontologia hospitalar e domiciliar, né? A gente implantou um serviço bem legal, que nunca teve, né, especialista em pacientes especiais antes de mim lá, então foi bem legal, hoje já tem, e eles valorizam esse profissional hoje, então é bem legal. Tem algum reconhecimento lá dentro? Eu vi uma plaquinha. Eu tive um reconhecimento de uma medalha, né, de honra, assim, pelo trabalho prestado, e também tive um reconhecimento porque eu fiquei um tempo na creche do Exército, prestando atendimento aos filhos de militares, né, dessa creche. E aí, na verdade, eu ajudei a implantar um consultório odontológico lá dentro, né, e aí eu recebi a homenagem de ter o meu nome nesse consultório. Olha lá na creche. Fazendo história aí. Que legal. Doutora, fale um pouquinho sobre o seu consultório agora. Como é que foi para montar a ideia, as dificuldades, tudo? Assim, para ter o primeiro consultório, vamos dizer assim, eu não montei só, né? Primeiro eu tive sócios, que são profissionais também maravilhosos, e a gente se dava sempre muito bem e tudo mais, mas somos especialidades muito diferentes, né, assim, e aí eu precisava de espaço e tudo mais para os meus pacientes, acabou que a gente acabou seguindo rumos, né, vamos cada um seguir um rumo diferente e tentar seguir melhorando, né, evoluindo aí para os pacientes. E aí em dezembro de 2021, eu montei um outro consultório agora maior, amplo, com as adaptações que eu gostaria para os meus pacientes, e aí eu tô agora ali no Cristal, e eu consigo ter mais espaço e atendo sozinha, né? Eventualmente tenho colegas que atendem comigo para somar a minha especialidade, mas geralmente é comigo mesmo, não é assim, ninguém atendendo sozinho dentro da minha sala. E a ideia é prestar o atendimento bem amplo a esse paciente com necessidade especial mesmo, da melhor maneira possível e com os recursos assim de maior qualidade. A gente trabalha com sedação, eu trabalho com sedação
tanto a inalatória, né, a sedação por óxido nitroso, e também trabalhamos com sedação medicamentosa. A gente também tem um anestesista na equipe, que quando tem indicação de procedimentos um pouco mais, vamos dizer assim, uma sedação um pouco mais moderada, a gente consegue ali com ele até em centro cirúrgico, né, então a gente tem também alguns lugares, né, já para direcionar esses pacientes quando tem indicação. Enfim, eu sempre falo que a ideia é dali o paciente não ir para outro lugar, porque de fato a gente tem recursos a oferecer a esse paciente. Resolver, né? Resolver, exatamente. Geralmente o paciente nessa situação já passou por vários Já passou, né? É bem comum eu escutar essa frase. Já passei por 5, por 10, é bem comum. E o paciente com dor, geralmente sofrendo, né? Doutora, e assim, para os profissionais ou acadêmicos da nossa área que estão assistindo, né, em casa, que queiram fazer também o curso, que é uma habilitação que a gente tem que ter, né? Para sedação. Sim. Aí tem aqui em Manaus já tem, eu acho que sim, né? Eventualmente tem alguns cursos aqui. Eu fiz em Bauru. Eu fiz em 2011, já tem tempinho também. E aqui tem, eventualmente, né, é importante que os profissionais foquem na questão de carga horária mesmo, né, porque tem uma carga horária mínima exigida para que a habilitação seja de fato válida, né, mas assim, é um curso bastante interessante, tem muito para somar, né, é muito indicado principalmente para os pacientes fóbicos mesmo, de fato relaxa. E é para somar, de fato é bem interessante. Eu indico que façam, assim como eu indico para acadêmico fazer também a odontologia para pacientes com necessidades especiais. É uma área muito carente. A gente tem hoje em Manaus média de 12 especialistas registrados no conselho, então são poucos mesmo, atuando em consultório menos ainda. E aí tem, enfim, umas outras brigas aí com cursos EAD que é bem complicado. Doutor, sabe me dizer hoje quantas pessoas trabalham com óxido nitroso? Aqui na nossa região? Equipamento não tem esse levantamento agora para vocês, mas posso depois eu comento passar, média por curiosidade. É muito pouco? Não, assim, é da mesma forma como eu tô te falando, o registro no conselho tem poucos, né? Sim. Mas bastante gente tem feito hoje em dia, eu vejo que muita gente faz no consultório. Porque também, assim, é importante alertar a população que os cursos de habilitação, eles são registrados no conselho, assim como os cursos de especialização. Então, quando tiver dúvida, né, em relação a fulano é especialista ou é habilitado, pode procurar no site do conselho que tá lá. Tá bem bonitinho meu nome lá, como habilitada em sedação consciente por óxido nitroso. É porque tem que ter a habilitação, não é qualquer um. Exatamente. É igual dirigir um carro, né? Você tem que ter habilitação. Tem todo canto, exatamente. Né? E os riscos são pequenos, mas eles existem. Então é importante que saiba lidar com a situação. Habilitados os riscos são pequenos, não habilitados os riscos são grandes. Exato. Né? Não tem um preparo. E que momento, doutora, a senhora começou o seu atendimento a domicílio? Foi no Exército? Também já tem bastante tempo. Logo que eu terminei a especialidade mesmo de pacientes especiais, eu terminei no final de 2010. Eu já sempre assim, solicitado em tal lugar, eu já ia, né, fui adaptando os equipamentos e tudo mais, dentro do que eu tinha, mas eu sempre gostei, da mesma forma. E eu lembro que o Exército me chamou a atenção na época, porque tinha um paciente em casa que estava tendo dificuldade de atender, e aí eles entraram em contato comigo para ver como é que era a abordagem desse paciente. Eu nem era militar, mas já sabiam que eu fazia esse atendimento, entendeu? Então, olha, assim, e porque também é uma coisa carente, né, bastante. Na nossa região, não sei em outras regiões aí. É porque às vezes a dificuldade de transportar aquele paciente, né? Às vezes eu não sei o que as pessoas têm da visão do atendimento domiciliar. Eu acho que às vezes deve ter uma visão meio conturbada, assim, desse atendimento domiciliar que, pelo menos, esse paciente perfeito, assim, de chegar e dizer, eu queria um paciente típico, né, que a gente fala, sem nenhuma comorbidade, te ligar e falar assim, olha, eu queria fazer uma restauração em casa, isso nunca aconteceu comigo, né? Se acontece com alguém, eu não sei. Mas os pacientes que precisam dos meus cuidados em casa são pacientes, de fato, que têm ou alguma comorbidade, alguma necessidade de cuidado específico, e muitas vezes esse paciente tem que ser atendido dentro da condição que ele se encontra em casa. Às vezes é na cama hospitalar, às vezes nem é cama hospitalar, é a cama que ele tá mesmo. Então, às vezes a gente tem posições que a gente tem que ficar
se adaptar ali, né, à condição do paciente. Então, o profissional tem que estar preparado, de fato, para esse atendimento. Não é um atendimento qualquer, assim, para lidar. Se fosse fazer uma ação, né, que a gente tem que se adaptar. Fazer exatamente. O ambiente físico ali ao redor. Isso, e assim, eu trabalho hoje com, eu tenho uma preocupação hoje muito grande de realmente investir numa qualidade de atendimento dos meus pacientes com até equipamentos mesmo, assim. Então, eu tenho equipamentos portáteis, eu tenho raio-x portátil, eu tenho o equipo portátil, que é toda aquela parte de consultório mesmo, enfim, eu levo tudo, né? Eu levo mesa, levo um monte de coisa para que de fato a gente preste aí o atendimento da melhor maneira possível para o paciente, mas como eu estou dizendo, o atendimento domiciliar não é essa flor que algumas pessoas desenham, não, de achar que de repente o paciente vai te ligar e falar, oi, eu quero fazer um clareamento em casa. Isso para mim nunca apareceu. Lindo que se alguém conseguiu esse paciente, segura, porque para mim nunca apareceu, né? Não. Mas assim, até mesmo para orientar novamente aos profissionais, aos acadêmicos que queiram, né, ter o que é necessário, né, para ter esse atendimento. Precisa fazer algum curso específico? Dentro da especialidade de odontologia para pacientes especiais, a gente tanto tem na grade esse atendimento domiciliar, quanto o atendimento hospitalar, né, faz parte da grade. Hoje tem a odontologia hospitalar, que é uma habilitação. Mas antes não tinha, né? Quando eu fiz, não tinha. E então, dentro da especialização de pacientes especiais, a gente tinha ali uma carga horária de odontologia hospitalar. Então, da mesma forma, se falava já da odontologia domiciliar. Aí hoje a gente vê, né, algumas capacitações, algumas mentorias e tudo mais, mas enfim, eu particularmente não planejei nada assim de, eu vou dar um curso sobre isso, não sei de nenhum curso que tem aqui. Hoje a gente está concluindo uma turma de habilitação em odontologia hospitalar no IBEM, e assim, as minhas alunas, eu tenho plena confiança, porque isso foi dado a elas com muita clareza, sobre o atendimento domiciliar. Então, eu tenho plena confiança de que elas conseguem prestar um bom atendimento domiciliar, porque foram minhas alunas, com toda a modéstia, né? Mas, assim, eu não sei de nenhum curso aqui que realmente seja voltado para isso, não. Fazer, doutora, né? Agora, pois né? é. Vamos plantar essa ideia, que eu tenho certeza que tem muita gente que ia topar, né, de participar desse curso, porque é uma carreira linda mesmo, de você ter essa disponibilidade de chegar, né, dar esse conforto à família, enfim. Sim. E eu tenho certeza que tem muita gente aí querendo também saber um pouquinho mais e aprender, né, com uma pessoa maravilhosa. Pronto. Isso mesmo, doutor. E quando Deus planeja ali tudo, não tem como não ser, né? Então, né, doutora, tá bom de botar aí no lápis, depois botar em andamento, quem sabe, né? E doutora, vamos voltar um pouquinho sobre a sedação. Tem alguma contraindicação, o óxido nitroso? Assim, eu falo que é a principal porque é básico, né? O paciente, para fazer a sedação, inicialmente ele tem que estar respirando pelo nariz, né? Então, a gente vai estar mexendo na boca e ele tem que estar inalando o gás pelo nariz com efetividade. Então, se ele tiver com as vias aéreas obstruídas, já é uma contraindicação. Então, a gente não consegue. Então, chegou no consultório gripado, nariz correndo ou obstruído mesmo, já é uma contraindicação, porque a gente não consegue sedar o paciente, é impossível. Aí tem outras questões mesmo de manejo em relação ao comportamento inicial ali, de sentar na cadeira, se é um paciente que senta e vai aceitar a máscara, por exemplo, porque tem alguns pacientes que vêm para mim que tem dificuldade até de sentar na cadeira, então como é que ele vai parar para aceitar a máscara? Porque a sedação consciente, ela vai acontecendo lentamente, a gente vai modulando aquilo. É claro que em algumas situações a gente pode entrar com uma dose mais pesada, então isso também envolve a questão vamos dizer assim, da experiência, de saber lidar, né? Mas esse paciente tem que ter um mínimo ali de colaboração, que é parar para aceitar a máscara. E é feito só dentro do seu consultório? Ou... Pois é, eu faço só no meu consultório, mas eu conheço colegas que fazem fora, né? Às vezes até indico quando alguém pergunta. Eu faço dentro do consultório pela praticidade mesmo de não ter que estar carregando o aparelho de um lado para o outro, porque os cilindros pesam e tudo mais, Mas tem gente que faz, sim. É uma coisa interessante também para quem faz o curso, né? Se tiver interesse e paciência de estar indo fazendo os consultórios, a demanda é grande. Existe uma procura muito grande.
Doutora, voltando para a parte dos pacientes especiais, né, que a gente acabou de citar aqui, não é só aqueles que têm limitação física, né, enfim, mas a gente estava indicando ela como odontopediatra, só que a doutora não é odontopediatra, né, doutora? Que os pacientes que aparecem às vezes lá no nosso consultório, que a gente vê que precisa de uma atençãozinha a mais, a gente indica para a doutora, né, pela confiança que nós temos no trabalho dela. E, doutora, eu estava vendo, a senhora atende criança também, né? Eu vi um vídeo de acho que era um autista, que a doutora atendia ele no corredor, e hoje em dia ele já entra, você dá tchau, já conta um pouquinho dessa parte. A gente, assim, atende, uma coisa que eu acho também bonita da especialidade é que a gente atende esse paciente desde a primeira infância mesmo. Eu atendo até, inclusive, alguns bebezinhos mesmo, né? Então, eu atendo do bebezinho, eu falo que eu atendo até 103 anos, porque eu tenho uma paciente de 103 anos. Olha. E, assim, a gente atende até o idoso mesmo. Então, para algumas condições, principalmente o autismo, por exemplo, é muito interessante e é importante ressaltar isso, porque esses pacientes, eles têm rotinas, às vezes, muito bem estabelecidas, né? Então, o fato da gente atender esse paciente desde a infância até a fase adulta, esse paciente cria um vínculo muito forte de confiança conosco, que quando ele começa a ser atendido por um profissional que não é da nossa área, chega numa certa idade, aquele profissional fala, eu não atendo mais, por causa da sua idade. E isso é muito ruim, porque esse paciente, quando vem pra gente, já tendo tido uma rotina com outro profissional, ele tem que começar do zero, e às vezes cria um estresse ali no atendimento e tudo mais. Então, para ele, né? E a gente tem que começar tudo novamente, ele tem que se familiarizar com o ambiente e tudo mais. Então, a gente sempre orienta que esses pacientes sejam já acompanhados realmente pelo especialista desde o início, porque a gente vai acompanhar desde a primeira infância até a fase adulta. Porque não é fácil, né? Exatamente. Lidar, ter aquela confiança, né, do paciente, principalmente os autistas. Às vezes é tempo e é confiança, demanda a família participar do processo, né? Mas a gente consegue ver a evolução se tudo casar ali. Legal. Doutora, algo marcante na sua trajetória, somente nesse mundo que é um desafio, vamos falar que não é também tão fácil, né? Tem algum caso assim que marcou? Olha, eu tenho alguns casos que me surpreendem, vamos dizer assim, quase que, né, por semana a gente sempre tem alguma coisa. Mas tem um paciente específico que me marcou muito assim o comportamento dele, porque a primeira vez que eu atendi, ele estava muito tenso, né? E assim, eu sempre falo para as pessoas, para os familiares, né, que às vezes o paciente especial, quando ele está com muita dor, ele fica assustado, né? Ele fica com medo e muitas vezes é mais difícil ali de fazer com que ele compreenda que eu não vou fazer mal, né? Então, até a gente conseguir zerar esse quadro de dor e ganhar a confiança desse paciente, às vezes demanda muito tempo. E esse paciente a gente começou atendendo com técnicas de estabilização protetora, com a anuência da família e tudo mais. E com o tempo ele foi me pedindo para tirar algumas etapas desse processo, né? E alguns pacientes, eles são condicionados de tal maneira que mesmo colaborando, eles já pedem a estabilização por si só, porque eles se acostumaram com aquilo, né? E esse paciente especificamente, ele foi aos poucos pedindo para tirar o abridor de boca, aí em outro momento hoje eu quero tentar com espelho. E aí em outro momento ele disse, posso não colocar a blusa hoje? E aí a mãe dizia, não, coloca, senão ele não vai deixar, né? Aí eu dizia, não, vamos no tempo dele, ele tá pedindo para tirar. E até que aí a gente já atende ele sem nenhum tipo de estabilização. E quando ele levantou da cadeira, ele me abraçou e disse, eu consegui. Olha só que legal, né? Aí assim, eu tô me emocionando porque ai, doutora, ele dizia, eu consegui. Aí ele pulava, e a mãe dizendo que depois desceu para comer com ele, aí ele dizia, mãe, eu consegui, né? E eu achei aquilo tão bonito. Não, assim. é lindo. É gratificante. Aí a gente vai vendo como Deus acertou a pessoa certa, né? Ai, gente, é lindo. Vou trouxe aqui um lenço, porque realmente é lindo, né? Teve essa pessoa essa semana, que se importa, né? Essa semana teve outro, assim, semelhante, que até uma colega que faz canal comigo,
E aí, quando é canal, ela também é especialista em pacientes especiais, mas ela é endo também, né? E aí a gente precisava fazer canal dele. E aí ela falou, vai precisar de sedação? Ela não conhecia ele, né? Eu falei assim, olha, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer só conversando com ele. A primeira vez que eu atendi também, que ele estava também com muita dor, e assim, uma das pouquíssimas indicações de a gente estabilizar um paciente especial no primeiro contato é uma urgência, né? E geralmente a gente não faz. E esse paciente a gente precisou no primeiro contato, porque realmente era um quadro de urgência importante, enfim. E quando a gente tirou a dor dele nessa urgência, da segunda vez a gente já não precisou mais estabilizar, porque ele já chegou mais calmo e colaborando, né? Enfim, aí como ele viu que vocês que eu estavam pra resolvi, ajudar. exatamente. Aí assim, ele veio evoluindo também nos tratamentos e tudo mais. E nessa semana a gente precisou fazer o canal dele e ela falou pra mim, né? Falou, olha, se ele tivesse sido atendido por mim sozinha, eu não indicaria fazer esse canal sem sedação. E ele assim, eu falei, confia, ele vai deixar. Eu vou explicar tudo pra ele e ele vai deixar. E aí, realmente, eu expliquei tudo, todas as etapas, eu mostro foto, eu mostro desenho, eu explico, deixo ficar com espelho para ver tudo mesmo, para ver todos os instrumentais que vão ser utilizados. E ele ficar com espelho, ele tem confiança, né, do que está acontecendo. Ele ficou, assim, o tratamento de canal a gente sabe que às vezes é demorado, né, e tudo mais. Ele ficou, assim, extremamente comportado, melhor do que muita gente mesmo, sabe? E quando acabou, a minha colega mesmo disse, olha, tem que ter muita experiência para poder ter essa percepção de que ele iria colaborar. Eu estou impressionada. Eu mesma não indicaria sem sedação e eu estou assim, embasbacada mesmo. Assim. Foi emocionante também, porque ele fez quase semelhante ao outro também. Eu consegui. Ai, que lindo. E assim, são essas coisas que não tem preço, sabe? Assim, é muito bom mesmo. Aí, doutora, me fale, tem a calça da vovó, né? Uhum. Que é o que é um tipo de para conforto para o paciente? Na verdade, assim, tem vários tipos de estabilizadores e dispositivos, né, para poder deixar o paciente ali na cadeira de maneira confortável ou estável mesmo, né? Então depende do que a gente precisa, da finalidade ali que a gente quer atingir. Então, assim, hoje no consultório a gente tem dispositivo semelhante à calça da vovó. Eu tenho um colchão a vácuo, que é um dispositivo que eu uso muito mesmo. Ele adapta bem ao corpo de pacientes, assim, por exemplo, com Parkinson, que tem movimentos espásticos ali involuntários. Então ele molda o corpo do paciente, estabiliza aquele movimento e deixa o paciente numa posição na cadeira que o paciente fique de fato confortável. Ele funciona bem para pacientes com paralisia cerebral, que também tem movimentos espásticos e precisa de uma estabilidade na cadeira, de maneira confortável. Para crianças que ficam ali querendo escorregar da cadeira o tempo todo também, ele faz um modelo do que eu quiser, de um sofá, do que eu quiser, e deixa, porque a gente suga o vácuo ali daquele colchão e ele molda do jeito que a gente quer. Então, deixa o paciente bastante confortável, firme, mas confortável. A gente tem alguns tipos de estabilizadores, eu tenho vários no meu consultório, eu tenho mais de 5 tipos de estabilizadores. Então, é como eu falei, eu procuro investir em recursos que eu consiga também ter essa percepção de para esse é indicado isso, para esse é indicado aquilo, e assim a gente conseguir trazer o conforto. Né? Da mesma forma em relação à sedação, né? A gente tem a opção de vários tipos de sedação e saber indicar para cada um. Essa calça da vovó foi a senhora que inventou? Não, de forma alguma. Já estava já é da literatura mesmo, né? Da disciplina. Então, quem quiser pode pedir, solicitar. Pode, não, a calça da vovó, na verdade, é diferente do colchão a vácuo, tá? A calça da vovó nada mais é do que uma família que criou, que é uma calça mesmo, que foi tirado botão, zíper, essa coisa toda, colocado espuma dentro e foi fechado em cima. Então ela fica no formato de uma calça mesmo, você consegue colocar ali no meio, né, o paciente, de modo que ele fique confortável. Então não é nada difícil de se fazer. Às vezes tem pai que fala, eu vou fazer isso aí para ele ficar lá na frente da TV, vendo TV. Né? Até o pai já tá querendo. Mas muitos dispositivos dentro da odontologia para pacientes especiais que foram criados por familiares.
Porque queriam essa estabilização. Para ver a necessidade que a gente tem e a escassez também nessa área que induz o próprio familiar a criar um dispositivo. Doutora, fala um pouquinho sobre o aplicativo paciente com problema auditivo que a senhora usa. Sim. A gente precisa, às vezes, se comunicar com o paciente surdo, né? Então, a gente precisa de algum dispositivo que facilite essa comunicação, porque nem sempre a gente consegue se comunicar bem com o paciente. E tem uma coisa interessante em relação a Libras, que as pessoas pensam, às vezes, que só, eu vou ficar falando devagar, né, que o paciente vai me entender. E, na verdade, não é isso. Libras é língua brasileira de sinais. Então, é outro idioma. É como o inglês. É você chegar lá nos Estados Unidos sem saber inglês, mas você sabe que quando ele falou água, maçã, alguma palavra que te é familiar, você reconhece. Da mesma forma, quando o paciente surdo, que não entende bem o português, ele te escuta não, ele te tenta ler ali, né, as suas palavras, ele pesca alguma coisa, mas não necessariamente ele está entendendo sua frase completa, né? Existem alguns estudos que falam que alguns pacientes surdos, já adultos, né, têm um nível de português de 4ª série, então, assim, é muito baixa a dificuldade de compreensão deles em relação ao português, porque realmente é outra língua, né? A frase de Libras, ela é diferente do nosso português. Então, por exemplo, a gente fala, eu vou tomar banho, para Libras é tomar banho agora, ou é invertido, né? E aí a gente tem o HandTalk, que é um aplicativo muito legal, assim, que qualquer pessoa pode usar, não só na odontologia, para quando precisar, né, conversar aí com o surdo, facilitar essa comunicação. Ele traduz ali o bonequinho Hugo, ele traduz o que a gente quer dizer, né, e pergunta ali para o surdo. É um dispositivo interessante. Eu achei super interessante, porque às vezes até parece, né, paciente, vocês têm alguém que entenda Libras, né, que fale e tal, mas então, para você não ter necessidade de fazer o curso de Libras, essas coisas, tem um aplicativo. Não, e às vezes a gente fala assim, só escreve aí, só que às vezes ele não sabe escrever o português com clareza. E isso foi uma das coisas do meu mestrado, né? Meu mestrado foi sobre adaptação de um questionário que é validado para português e inglês, mas não... E eu pensei, por que não adaptar para Libras, né? Porque o surdo precisa de uma investigação de dor aí mais detalhada, né? Não? E assim... A gente teve essa preocupação aí de fazer essa adaptação justamente por essa dificuldade. O surdo acaba deixando de fazer consultas médicas, odontológicas, pela dificuldade de comunicação, muitas vezes. E eu vi o aplicativo, é super didático, né? Em formato de desenho, bem simples, né? É bem simples. Maravilhoso, gente. Fica a dica aí da doutora, né? Pra quem quiser. Os profissionais, eu acho que todos têm para que qualquer ter, profissional, né? Vendedor de loja, tudo. É bem legal. Em casa já tem, né? Tiver alguém conheça, né? Tem amigos, às vezes tem aquela. É verdade. Para se comunicar melhor, né, doutora? E tem também outros, tem vários, eu não lembro exatamente o nome de todos agora, mas tem o inverso também, viu? Esses aplicativos aí, o HandTalk não é pago, mas tem o inverso, que é quando você quer traduzir o que o surdo está falando para você. Aí tem outros aplicativos que aí são pagos para isso. Legal, mas é interessante, né? Muito bom, gente, né? Como é a evolução, né? Hoje a tecnologia... Hoje a tecnologia tá junto com qualquer área, né? Tem que estar ali, senão fica para trás. Fica para trás, tem exatamente. Que correr atrás, né? Não tá vendo? A gente tem agora blogueiro, tem que estar nas redes sociais. Não é? Eu não vou lembrar. Senão... Doutora, E assim, paciente versus prótese, né? Paciente especial versus prótese. Porque geralmente tem aqueles pacientes especiais que perdem, né? Sua dentição, aí às vezes não tem como se alimentar direito. Então, assim, a gente sabe que existe prótese, vários tipos de prótese, vários casos, cada caso é um caso. Sim. Mas explique aí um pouquinho dessa parte para quem está em casa assistindo, se sim, o paciente especial pode ser reabilitado. Tudo depende mesmo da condição do paciente em relação a todas as etapas, tá, do processo. Eu particularmente,
não trabalho com prótese, deixar isso bem claro. Não vai chover gente de prótese. Mas como eu falei, a gente tem uma equipe, né, que quando precisa de entrar com essa parte, a gente dá o apoio ali, o suporte, mas tudo depende mesmo de todas as etapas. O que são todas as etapas, né? Esse paciente vai aceitar, por exemplo, todas as etapas de moldagem, todas as etapas de prova de cera, de aquela coisa toda. É um paciente que depois, de fato, vai ficar com essa prótese em boca, isso considerando uma prótese ali removível, né? Tanto ela total ou parcial. E se é uma prótese sobre implante, qual é o nível de colaboração do paciente para depois estar fazendo uma boa higienização para manter esse implante em boas condições? Porque da mesma forma que o dente tem a periodontite, tem a periimplantite no implante, né? Então, deixe bem claro para o pessoal de casa, porque geralmente o paciente acha assim, perdeu o dente, vou colocar prótese, não preciso cuidar. Já tive muita gente que falou pra mim, doutora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todos os dentes dela, assim, eu já ouvi isso de paciente mesmo, familiar, na verdade, tira todos os dentes dela, a gente coloca uma prótese sobre implante, aí fica tranquilo. É como se não precisasse então, assim, higienizar. Não precisasse higienizar mais. E assim, eu atendo pacientes domiciliar, por exemplo, que eu faço rotina de atendimento para fazer limpeza e tudo mais, por causa da prótese sobre implante, porque os técnicos não higienizam mesmo. Então, assim, infelizmente, é um grupo que às vezes, eu não sei o que as pessoas pensam, mas não é bem esse paraíso, sabe? Então, a gente tem que pesar muito essa questão de nível de colaboração desse paciente, como eu tô falando, em todas as etapas, para entender o que é mais indicado. Então, às vezes também, por exemplo, o paciente às vezes chega com fratura, né, de dente anterior por causa de queda. Porque caiu porque teve uma crise convulsiva, por exemplo, fraturou os centrais. Com que frequência tem crises convulsivas? Toda semana. Vai colocar um implante? Não. Não vai, entendeu? Porque vai perder do mesmo jeito que vai perder o dente. Então tem coisas que a gente tem que pesar mesmo, sabe? Risco-benefício, e aí acaba. E o idoso. Aí é um idoso, tem paciente domiciliar que fazia uso de prótese, e aí, ele tá com Alzheimer, perdeu a prótese e a gente não conseguiu mais achar. Aí a família, eu não quero fazer outra não, porque você vai perder, e assim, de fato, às vezes vai ter um custo alto e o paciente perde. Então tem que pesar algumas coisas, sabe? É bem delicado. Não quer dizer que não possa, mas tem que pesar. Isso. Doutora, a gente fica na curiosidade, como é que foi no alto do Covid? Como é que foi seus atendimentos? Teve que parar ou não? Como é que foi aí? Conte um pouquinho. Assim, eu não parei por causa da odontologia hospitalar, né? Então, assim, tanto no Exército, eu sou responsável pela odontologia hospitalar do Hospital Santa Júlia também. Então, a gente não parou. Esses atendimentos, a gente tem um atendimento bem intenso em UTI, né? E teve também a questão dos atendimentos domiciliares, né? Então a gente não parou mesmo, porque esses pacientes às vezes não conseguiam o atendimento de consultório, né? E aí a gente fazia esse atendimento em casa. Foi mais intenso? Não mais, mais ou menos o mesmo ritmo. Não teve uma diferença muito grande, não. De hospital, sim. De hospital foi absurdo. Certo. A senhora citou na sua rede social, que eu achei muito interessante, que acho difícil, pelo menos até então não tinha visto, né? Falando sobre a depressão, tá? Tanto de pacientes que ficam depressivos por ter alguma falha no dente, ter problemas, né, periodontais, enfim, patologias bucais, e tanto também, como a senhora falou, que depressão por às vezes entre depressão esquece de fazer higienização. Eu achei muito interessante. É muito comum, assim, que quadros depressivos levem o paciente a deixar de cuidar da própria higiene, né? Mas não é só da higiene oral, é da higiene mesmo toda, né? O paciente fala, eu estou há dias sem tomar banho, ou sem lavar o cabelo, ou aí muitas vezes a boca é muito deixada de lado mesmo por esses pacientes em quadros depressivos importantes. E isso é um sinal, né, que a gente precisa estar alerta, e vice-versa. Muitas pessoas, às vezes, entram em depressão por causa de que não tiveram condições, às vezes, de ter cuidados ali com os dentes, as coisas foram cariando, complicando, e esteticamente passaram a não ter mais, assim,
passaram a ter vergonha, na verdade, de sorrir e tudo mais, e vai deixando o paciente mais, vamos dizer assim, retraído, né? Então tem uma relação que a gente tem que estar bem ali ligado em entender essa percepção de cuidar. Eu achei interessante isso, porque às vezes a gente tem pessoas assim na família, né, amigos, e você não nota, mas ela já tá ficando doente, tá entrando em estado depressivo, né? Aí você já tipo, você tem que ter aquele feelingzinho para observar. E entender que aquilo dali pode ter um alerta a mais, né? Chegar a conversar com jeitinho, né? Verificar o que está acontecendo. Até mesmo para atenção, né? Sim, que às vezes a pessoa pensa, ele não quis tomar banho hoje. Não é só amanhã que ele não quis tomar banho. Mas aí não é só o banho, né? Tem a boca também que tá deixando de lado. E que é um estado, né? Que tem que estar a saúde, né? A pessoa se alimenta, né? Exatamente. Então, a gente vê quando a gente reabilita o paciente, né? E sai rindo pro vento, né? Exatamente. Muda completamente a autoestima do paciente. Sim. Isso é bem gratificante, exatamente. Né? Bem legal mesmo. Doutora, fale um pouquinho sobre o seu doutorado. Pois é, o meu doutorado. Eu antes, quando eu fiz o mestrado, eu falei, gente, não quero mais fazer nada. Já ouvi mas aí a gente mas aí quando eu acabei, falei, gente, vai começar uma turma de doutorado, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer clínica, na verdade meu doutorado é em clínicas odontológicas, né? E com foco ali em DTM. Então, assim, a linha de pesquisa, seguindo a linha de pesquisa da minha professora. Então, a gente tem ela tem uma pesquisa voltada ali para a gente analisar os macrófagos ali no gânglio trigeminal, uma coisa bem, como ela fala, uma sopa de letrinhas, sabe? Mas a gente avalia, na verdade, citocinas inflamatórias ali no gânglio trigeminal do rato, que ficou em uso de coroa metálica por um tempo. Então, a gente assim, o trabalho é voltado nesse sentido. Tem umas coisas bem interessante, né? É um negocinho bem detalhadinho, bem direcionado. Doutora, a senhora tem saudade de algo que ficou no passado? Não, assim não me lembro. Eu acho que desculpa, pode falar. Não, eu acho que tudo é como eu falo, pra mim tá tudo escrito. Acho que tudo que aconteceu tinha que acontecer do jeito que tinha que acontecer. E é isso, assim. Olha, eu falando, no seu caso eu acho que mesmo. Eu não tenho, assim, eu não sou uma pessoa que fica sofrendo, ai meu Deus, e nem gosto de estar se eu pudesse assim, voltar e e nem tenho essa coisa de ficar assim, ai, foi tão sofrido, passei por isso, foi tudo tão difícil. Não sei, eu acho que tinha que ser do jeito que tinha que ser, se foi tão difícil ou não, ou mais difícil ou menos difícil, não tinha que ser daquele jeito e pronto. Mudaria alguma coisa? Não. Melhoraria ou... Não. Mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. Tá tudo perfeito, essa é a verdade. Tá tudo perfeito. Legal. Eu sempre costumo falar que todo mundo tem uma história triste, né? Pra se lamentar, parece que prefere contar a história triste do que a história feliz, né? Sim. Algo deu certo, eu acho que é bem mais gratificante a história feliz. Sim, não sei nem se dizer se é uma história triste, né? Mas assim, a história de batalha, né, sei lá, que o pessoal pode considerar assim, foi essa questão mesmo de trabalhar e fazer faculdade o dia inteiro, porque faculdade pública, né, o dia inteiro. Não vou dizer assim, foi fácil, foi leve, porque não foi. Mas é como eu tô falando, tinha que acontecer do jeito que aconteceu, né? E deu certo. Deu certo, exatamente. Eu tinha a preocupação, né, de tipo assim, não deixar nada pra trás pra poder terminar logo, né, aquela coisa assim, que hoje em dia a gente vê tantos jovens aí desligados do universo, né, tipo, que não estão muito preocupados com algumas coisas, e eu queria logo resolver. Tá certo. Doutora, a gente abriu uma caixinha, né, e selecionamos 2 perguntas, porque se a gente for perguntar, assim, tudo que o pessoal quer saber, então a gente seleciona algumas. A primeira pergunta é, doutora, a senhora teve alguma dificuldade na sua carreira assim que formou? E se pensou em desistir em algum momento? Eu nunca pensei em desistir, mas assim, de fato, no início da carreira, a odontologia me assustou pelo fato da questão de remuneração mesmo, trabalhar
em clínicas, assim, como prestadora, assim, não é muito legal, não fui bem remunerada mesmo, e você se sente até desvalorizado, né? Não pelas pessoas em si, me tratavam muito bem, mas financeiramente falando, assim, então é complicado, essa parte é difícil. Então a pessoa tem que ter certeza que ela gosta do que ela está fazendo, e isso eu sempre tive. Então eu acho que a partir do momento que você gosta do que você faz, independente de você ser um jardineiro ou um cirurgião reconhecido, você é bom no que você faz, então você vai ser valorizado em algum momento por isso. Então é só paciência. No né? início sempre é difícil, né? Exatamente. Quem faz tudo nos caminhos normais, na sequência que tem que ser, né? Porque hoje em dia tem tanta etapa aí que as pessoas estão pulando, né? Um assunto à parte. Verdade. A outra pergunta foi da Fabiane Lima. A senhora cuida de zumbidos? Então, em relação ao zumbido, se estiver relacionado à disfunção temporomandibular, sim. Na verdade, a gente tem que investigar, né? Se tiver, porque a orientação é que a gente sempre pede para o paciente passar primeiro com o otorrino, né? Descartar aí qualquer alteração otológica de fato. E aí, a partir do momento que não tem, aí a gente parte para a condição de tratar de fato ali a disfunção temporomandibular e ver se esse zumbido tem alguma relação com a disfunção. Doutora, a senhora tem algum fato marcante na sua vida, não só como profissional, mas na vida pessoal? Eu acho que a minha decisão de vir para Manaus foi um fato marcante, assim, porque eu tive que mudar mesmo minha vida, assim, dar uma reviravolta, assim, sabe? De largar uma rotina que eu tinha. Eu tinha acabado o 3º ano de uma faculdade que era de 4 anos, então... Não tinha que ser não, doutor, só tinha que vir. Eu fazia administração, odeio, inclusive, nada contra os administradores. Hoje eu precisava ter esse conhecimento que eu não tinha. Hoje em dia, a senhora que administra, hoje eu administro sem ser administradora, mas assim, não, então assim, eu tive que dar um passo mesmo, tive que tomar uma decisão meio que revirou minha vida, assim, mas eu acho que como eu falei, tudo tinha que ser, né? Então foi uma decisão importante. Eu tinha apenas 21 anos e tomei essa decisão, mas é porque eu queria mudar mesmo. Morava no interior, né? Morava no interior de Rondônia, uma outra vida, tudo. Eu achava que ele estava pequeno para mim, sei lá, não era para ser. Tinha que vir para Manaus. Tem também um caso do acidente de carro. Não, eu tá aí, nem tá aí. É uma coisa impressionante. Eu falo também que tem coisas assim que a gente não acredita, né? Eu tive 2 acidentes graves, porque eu tive perda total de 2 carros em menos de 1 ano. Pelo amor de Deus, não sou barbeira. Foram pessoas que causaram os acidentes, assim. Eu tava voltando do trabalho para casa e num cruzamento, uma pessoa cruzou o cruzamento sem olhar. E eu tava na minha preferência, no caso. Então esse primeiro acidente foi marcante bastante porque até a característica do carro ficou bem destruído mesmo, mas eu sempre fui uma pessoa muito calma, assim, até nos momentos mais estranhos. Eu sempre fui muito calma e tive a total, assim, paciência e calmaria de lidar com a situação. Fiquei consciente o tempo todo, graças a Deus, e não tive dano físico, nada, mas assim, material foi grande. E aí, depois de quase 1 ano, eu tive outro acidente também voltando do trabalho, da mesma forma. Uma pessoa também cruzou na minha frente, mas aí eu já vejo assim, são coisas que estão cruzando meu caminho, mas que não era para ser, né? Tive que passar por isso, esse obstáculo, né? E aí... Porque tem anjos cuidando de outros anjos, né? Também. Isso, é assim, um alerta muito importante ainda para muita gente, não pode ainda. O alerta que eu deixo aqui não deixem de usar cinto de segurança. De fato é um dispositivo que traz segurança pra gente, então mesmo quem tá atrás, eu estava nos 2 acidentes sozinha, né, mas todo mundo que entra no meu carro entra com cinto, e aí a dica que eu dou é essa: não andem sem cinto de segurança. Quem tem carro com airbag, de fato o negócio funciona, protege muito mesmo, então assim, esteja seguro dentro do seu carro que tá tudo certo. Um item que vale a pena, né, pagar um pouquinho a mais, né, pela segurança. É um item que você paga para não usar, é igual plano de saúde, você paga
pedindo para não usar. Para não usar, exatamente. O cinto de segurança é para nossa própria segurança, e tem gente que ainda não quer usar, né? Eu acho que uma ignorância muito grande aí nesse caso. Assunto à parte. Doutora, o último livro que a senhora lembra o título? Posso falar meio? Pode. Seja foda. Tem autora, autor? Ai, não lembro o nome do autor. Mas agora tem que falar sobre o que fala. Não, mas ele fala sobre isso, da questão de você buscar ser bom naquilo que você faz, mas tentando buscar dentro de você mesmo essas respostas. Assim, é bem interessante. Legal. Ele te leva pra cima mesmo, é bem legal. Olha. Ai, já quero ler, gente. Já vou ler, fica a dica aí. Será que a gente vai ter que passar na livraria agora também? Não, e o pior é que a gente... Ele é muito bom. A gente gosta muito de ler, né? Então, às vezes, já chega o caso de ter que comprar 2 livros mais pra ler. Pra ler, oh meu Deus. Isso é muito bom, eu super indico mesmo. Eu amo ler, amo. Quando eu fiquei com problema de vista, devido à graduação, né? Como eu tava com o bebê novo, eu ficava lá do lado B, mas desligava as luzes, eu ficava só com a luz do computador e uma luzinha assim, sabe? Então, às vezes com aquele livro do Neville, meu Deus, que andava pra cima e pra baixo. Eu resumi quase todo aquele livro. Então, a letrinha muito pequenininha, aí eu comecei a forçar a vista, né? E aí, não enxergava depois direito. Tinha dias que eu falava, meu Deus do céu, olha, eu sofri, porque eu não podia ler, me dava uma aflição, queria enxergar e não conseguia. Até ficar pronto o óculos. Doutor Dagoberto, quase acaba com a vista da minha esposa, viu, doutor? Doutor? Meu amigo, Dagoberto é meu amigão. Abraço, viu, Dagoberto? Doutor, tem algum projeto em vista aí? Alguma coisa nova? Conte. Eu sei que pode estar em segredo, né? Conte alguma coisa, se tem ou se não tem, algum projeto. Algum curso, fora o curso que já tem que fazer sobre atendimento a domiciliar. Domiciliar, né? Pois é, quem sabe, né? Não tinha esse planejamento, de repente, olha, né? Olha, quem sabe... Se houver essa procura, né? Vai que era uma luz, era o momento para eu estar aqui. Quem sabe estão mandando essa... Vai ter. Não, assim, o meu projeto de vida hoje, de fato, é me dedicar mais ao consultório, né? Particular, continuar também com os atendimentos hospitalares mais de perto, né? Eu tive uma fase assim bastante, vamos dizer assim, sobrecarregada de trabalho, que era um tempo que eu atendia em vários lugares, né? Eu estava no Exército, estava atendendo na Uniodonto, estava em consultório, então eu atendia domiciliar, hospital, a cabeça estava para enlouquecer, né? Então hoje, de fato, eu só tenho o meu consultório, faço atendimentos domiciliares e a questão do hospital. Então, estou terminando esse curso de odontologia hospitalar, vamos ver aí se a gente vai montar outra turma ou não, mas a princípio não tem nenhum planejamento diferente a não ser me dedicar de fato ao hospital e ao consultório. Doutora, qual é a expectativa no caso da odontologia hospitalar, né? Porque ainda tem para vaga, né? Muita coisinha, né? Isso, se estão destravando, nossos governantes estão... ainda assim, em algumas cidades no país já é obrigatório, né? O dentista na equipe multi. Aqui em Manaus ainda não é. Já houve várias reuniões a respeito disso, né, mas ainda não fechou, né, não se bateu o martelo em relação a isso. Entretanto, a gente tem nos hospitais de Manaus, pelo menos nos grandes, nós já temos dentistas, né, assim que são habilitados e que trabalham na área. Isso é legal, que os hospitais já entenderam a importância disso, né, e a equipe multi também entende e valoriza o dentista dentro da equipe, que também é o mais importante para a gente conseguir trabalhar bem. E assim, há rumores de que vai se tornar uma especialidade, né, mas a princípio é realmente uma habilitação. Legal. A senhora dá um conselho para quem está em casa assistindo, não só da área, né? Conselho em público em geral. Qual conselho a senhora daria? Fora usar o cinto de segurança. Fora usar o cinto de segurança. O conselho que eu dou, assim, para todo mundo mesmo, não desista de seguir em frente diante do que você gosta de fazer. Se você gosta do que você faz, não desiste. Não desvia do seu caminho. Siga em frente, que é certo que você vai ser valorizado no que você faz. Se você gosta, segue em frente. Olha, viu?
Para nós também. Não foi para mim, gente. Doutora, a gente vai fazer um bate-bola, tá? São palavras curtas, a senhora pode falar o que vem à mente, o que a senhora lembra, enfim, tá? Aí o doutor Gregório vai dar início. Doutora, odontologia. Especial. Um filme. Ai, gente, eu sou tão devagar com filme, durmo 99% dele. Sono, nem sei. Filme só me lembra sono. Não. Nem na juventude, um filme que ficou marcado, a senhora assistiu, ou na infância. Ghost. Ah, legal, bom. Bem antigo. Bem antigo. Brigadeiro. Ah, Brigadeiro da Letéia. Olha só. Humanização. Necessária. Um lugar para estar. Só um. Não, pode ser vários. E pode até acrescentar com quem. Vamos dizer casa, família e consultório, meus pacientes. Não consigo viver sem esses dois lugares. Uma inspiração. Minha mãe. Algo que não pode faltar na sua vida. A rotina. Uma frase. Nunca desista. Uma memória. Ai, meus avós. Uma cor. Hoje o azul. É muito forte para mim o azul. Um sonho. Ser reconhecida no meu trabalho. Uma comida. Ai, são tantos, né? Mas eu amo carne de porco. Assim, torresmo. Bom, uma palavra que pode lhe definir. Amor. Dinheiro. Consequência. Sucesso. Acho que a palavra do sucesso, acho que depende. Deus. Tudo. Gente, esse foi mais um podcast, essa conversa maravilhosa com esse ser de luz aqui na nossa frente. Que maravilhoso, né, doutor? Gostoso aqui da... A gente terminando aqui, cheguei a bater a tristeza. Como é o nome da mamãe e do papai, da senhora? A minha mãe é Marina, meu pai é João. Da Marina, seu João. Parabéns. Parabéns pela filhota maravilhosa, esse ser, esse anjo que vocês plantaram aqui na Terra. Que faz uma diferença imensa nesse mundo, né? Onde a gente... Parabéns pela educação, né? Vocês estão de parabéns. Tá? Parabéns, gratidão, doutora, por Eu estar que agradeço aqui. bastante. Tá? Desculpa aí os pacientes por a gente ter roubado um pouquinho a doutora pra gente, mas a gente precisava dela aqui para ela dar esse exemplo, esse exemplo de sucesso, esse exemplo de pessoa. Tá? Obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, doutor. Mas cada convidado aqui vai dando vai superando a expectativa, assim, né, da gente. E assim, eu não sei quem assiste, né, se são acadêmicos, mas assim, eu, pelo menos aqui, como participante, até falei para ele que eu vou comprar uma agenda e vou anotar. De cada um a gente tira alguma coisa, Sempre de cada um a gente aprende algo, de cada um a gente traz alguma coisa para nossa vida, entendeu? Então é maravilhoso vocês serem esses exemplos, entendeu? De pessoas, de profissionais. A gente sempre, quando termina, quando chega em casa, calma, a gente vai conversar um pouquinho, né, o que dá para melhorar, e esses exemplos que a gente vai pegando para nossa vida, né, assim, é bem legal. Hoje a gente teve muita coisa legal aqui. E todas as conversas dão assim um gostinho de quero mais. E assim, por isso eu digo, né, participem, coloquem comentários, o que vocês querem saber mais. Teve até uma pessoa que falou sobre cooperativa da Buco, né, que ele falou que ele queria saber mais, só que a senhora não acho que não faz parte de cooperativa, né? Se tiver um próximo convidado aqui, a gente deve sondar um Buco. Então, assim, é muito importante, né, deixar ele lá, olha, eu queria saber mais sobre isso, traz um profissional, né, tira essa dúvida, a gente vai buscar, a gente vai trazer, com certeza, né, tentar trazer exemplos, né, cada dia mais, esses exemplos maravilhosos que nós temos aqui, não só da nossa região,
mas assim, no Brasil todo, acho que... Isso é importante as pessoas saberem que na região tem bons profissionais, né? Assim, Sim. Muito. Profissionais de referência. Exato. Doutora, a gente tem uma pequena lembrança, uma lembrança de Deus. coração. Isso aqui é a nossa mascotezinha. Ela é a nossa mascote. Que Vai botar lá no nosso minha avó, com certeza. Obrigada. A senhora sempre lembrar desse momento especial. Uma xícarazinha aqui para você tomar aquele cafezinho gostoso. Vou levar A senhora também. pode abrir para dar uma olhadinha, ver se gosta. Olha. Eu com esse dedo cortado. Nem dava pra perceber. Não, não dá. Ai, amei. Eu adoro que eu tomo Tem meu uma cafezinho todo dia. Tem uma frase para a senhora aí, viu? Sim, amei. Eu sou uma fonte de inspiração. A senhora é uma Que bom. fonte de inspiração e um ser de luz. Eu fico muito fonte. feliz. Eu fiquei muito feliz com o convite mesmo. Obrigada. Espero Nós que que agradecemos, né? Esse nosso podcast aqui, ele é o primeiro da região norte, né? Voltado à odontologia, e a gente sempre quer assim homenagear nossos profissionais, né? Como eu falei antes de começar aqui, mostrar, como a gente está citando, profissionais de referência e homenagear e agradecer por ser esse profissional, né? Mostrar Contar a um pouquinho da trajetória sua de vocês, história. que não foi fácil, né? Daqui desse ser saiu delícias, né? Foi Sendo campeã. que eu vou encomendar o brigadeiro depois. O gente, pão de eu vou mel, colocar. né? Sair daqui a gente vai fazer E vou encomenda. colocar aqui nas descrições, quem quiser encomendar também, a gente precisa ter a certeza, né? Se é bom mesmo. essa referência. Isso. E para isso, para a gente dar continuidade, né, no nosso podcast, a gente precisa que as pessoas se inscrevam. A gente vendo lá, as pessoas mais assistem e não se inscrevem. Tem muita gente assistindo, mas não é inscrito. Então, por favor, não custa nada, a gente É não de vai graça. pagar nada. É de graça. Só se inscreve lá no canal, até mesmo para ter, né? Para valorizar Assistir nossa. outros episódios com outros profissionais, né? Esses Só profissionais vai engrandecer a maravilhosos. nossa área da odontologia, né? Acho que só temos a crescer. É com que o nosso isso. intuito Sim. foi isso, né? De trazer esses profissionais a nós, não só na nossa região, mas também eu tenho admiração grande de profissionais do Rio de Janeiro, de outros locais, entendeu? Que são também seres de luz que levam conforto para muita gente, são exemplos, né, de vitória. E mostrar justamente para as pessoas que nada é fácil, tudo requer dedicação, persistência, né? Então, assim, tudo tem uma trajetória, um caminho, e ter fé, gente, em Deus, porque o que é nosso tá guardado. Ninguém isso. tira. É colocar Deus na frente e seguir em E frente. seguir em frente. Né? Mandar um abraço para a doutora Túlia, né? Roberta Túlia, lá do Rio, né? doutora Odontopediatra. Ela vai Acho que gostar, ela ela vai trabalha com assistir sedação também. Também. É um exemplo de pessoa. também um ser de luz que, se um dia Deus permitir, ela estará aqui sentada na nossa frente, né, doutora? A gente Já ainda conversamos pelo Instagram, também tenho uma grande admiração por ela, entendeu? E tenho mais também agora pela senhora, conhecendo, que é o primeiro contato que eu tenho com a doutora Letéia. Então, que ser de luz, que maravilhoso, Ai, esse obrigada. trabalho gratificante. E parabéns, continue. parabéns Obrigada. mesmo, viu? Se eu tivesse uma medalha aqui de honra ao mérito, eu colocaria agora. Certinho? São exemplos maravilhosos para seguir. Então, o pessoal que está em casa, não se esqueçam, gente, mais uma vez, se inscrevam, curte aí, não custa nada, é de graça, tá? Não vai cair o dedo. Não cai dele. Se não curtir, pode cair. E deixe um comentário, o que você mais gostou? Você conhece alguém que precise desse Dicas, atendimento ou dessas dicas, né? Compartilhe nossos vídeos, nosso canal. Nós temos redes sociais no Instagram, no TikTok, no Face. Sigam a gente, tá? Sigam a doutora também para conhecer mais esse dia a dia dela. Como é o do pão de queijo? Desculpa. Do pão de mel é pão de mel Aleteia. E o meu Instagram de pessoal é Aleteia Paranhos. Vou deixar tudo aí anotado para vocês, tá bom, gente? Mais uma vez agradecendo o primeiro Molar. Olha, e o pessoal acadêmico aí, até mesmo profissionais. Vai lá no QR Code,
faz logo o pedido de vocês para vocês não perderem o desconto. Gente, o desconto é fundamental na nossa área, né, doutora? Porque nós sabemos o quanto é válido no descontozinho nos nossos materiais. Chega no final do mês, faz uma diferença. Faz. Então não perca esse desconto, tá? Que eles estão dando. E também agradecer o JJ Estamparia e Confecções, que também está nos apoiando, está confeccionando umas camisas do podcast com frases motivacionais maravilhosas, tá? Aí vocês vão ver ensaios fotográficos, quem gosta de camiseta, tá bom? Vai lá no Instagram, vocês vão conferir toda a coleçãozinha que a gente está montando, tá bom? Certinho, pessoal? Então, fique com Deus. Tchau.